haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler então uma paginazinha do livro Para Sentir Deus, de Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Hermance Dufour, a lição de número 13. Consciência emocional. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Cansado da rotina, improvisa o bem para alguém pelo menos uma vez cada dia. Oprimido pela ansiedade, recorda um pouco as dores alheias e enxuga algumas lágrimas. Cansado da insistência das provas, caminha um pouco mais em busca de conhecimento que te liberte. Irritado com as decepções, aprende o exercício da aceitação, habituando a pensar que a vida nem sempre será como desejamos. Desanimado com a força dos imprevistos, de certo, muitas contrariedades do caminho são avisos da misericórdia celeste acerca dos melhores rumos para a nossa vida. O cansaço das lutas, na maioria das vezes, é um termômetro de aferição a respeito de como estamos enfrentando os conflitos nos desafios de cada dia. A opressão emocional é quase sempre o resultado do exaurimento energético decorrente da forma inadequada de lidar com os conflitos. Consciência emocional é aprender a ouvir Deus na intimidade, saber quais são os recados da luz que trazemos em nós ante os testes que nos aplicam as experiências na escola da vida. Quanto mais ligados ao Criador, mais ciência da vida amealhamos em nossos passos, sorvendo o espírito da serenidade e do bem-estar, abençoando nossas provas com melhor aproveitamento e lucidez. Graças a Deus. E eis-nos aqui, Senhor, respondendo ao teu chamado de amor. Usa-nos, Senhor, segundo te aprouver. Que nós tenhamos, sim, boa vontade. Que nós tenhamos, Senhor Jesus, amor nas atitudes que realizarmos. Porque esse é o intuito. Fazer a caridade, olharmos os nossos irmãos, sendo empáticos com a dor do outro, nos colocando, sim, no lugar do outro, para amenizar as suas dores. Porque todos no mundo sofrem, porque este é um planeta de expiações e provas, onde estamos internados para que possamos trabalhar as nossas dificuldades, os nossos defeitos, para irmos conquistando as virtudes que nos são necessárias. Abençoa todos nós que aqui estamos. Abençoa a nossa Sandra, que nos trará o estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. Abençoa a nossa Kika, que nos trará o comentário do Fonte Viva nesta tarde. E que nós estejamos todos ligados ao Teu coração para realizar aquilo que Tu esperas de cada um de nós. E assim, Senhor, que seja em Teu nome, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início ao estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Deixa eu ver qual foi a lição. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo direitinho? Sejam bem-vindos à nossa casa de amor, nossa casa de luz, esse porto seguro, e que a gente possa aproveitar, não é, esse momento juntos, refletindo sobre o Evangelho de Jesus, que traz como lição, o título maior é Falsos Cristos e Falsos Profetas.
E a lição de hoje, o subitem, tem como tema prodígios dos falsos profetas. Então, a gente começa essa conversa falando assim: o momento que a gente vive é um momento de grandes desafios. E esses desafios, eles exigem de cada um de nós muita coragem. Coragem no que a gente vai falar, coragem nas atitudes que a gente possa ter. Por quê? Porque o falar, o pensar, o agir, tem que estar relacionados com o Evangelho de Jesus, com os ensinamentos do Mestre. Então, a gente pede assim para Jesus, para os bons espíritos, para a espiritualidade, coragem, para a gente ter serenidade, não é? Porque a gente vê tudo que está à nossa volta, quantas desavenças, quantas discórdias. Então a gente pede, ó Mestre, que a gente possa ter coragem para mantermos a serenidade. Que a gente tenha coragem para cultivar a moderação e a paciência. Porque as dificuldades aí estão. São muitas. Quem fala assim, eu não tenho nenhuma dificuldade. Será? Não é? Então, as dificuldades são muitas, as vicissitudes são muitas. Então, a gente pede a Deus, a Jesus, coragem para a gente cultivar a moderação e a paciência. E a gente pede coragem para a gente ter uma compreensão maior quando a gente recebe, porque a gente ainda está nessa condição de se magoar, não é? Se alguém dirige para a gente, assim, na nossa direção, alguma coisa que nos magoe, algum comentário que nos fere, que a gente ainda está nessa condição de se sentir ferido, que a gente possa pensar assim: aquele é um irmão que ainda precisa de ajuda. E às vezes nós, não é? Às vezes a gente fala assim, o outro está em desequilíbrio. Às vezes a gente é que está em desequilíbrio e a gente acha que uma vírgula já é uma interrogação, já é uma exclamação, já é, não é? Então, a gente tem que pensar muito nessas coisas e pedir coragem, sim. Coragem para ir em frente. Então, eu pensei muito, quando eu fui fazer essa palestra, né, a gente sabe que somos ajudados, somos inspirados, não é? Tem gente que faz palestra assim, 90% é inspiração, não é? A gente, Divaldo é 100%, não é inspiração. E a gente vai, transpiração, não é? É toda essa ajuda, mas a gente não desiste, porque a gente sente a alegria de estudar. Hoje eu vim pensando nisso, de estudar, de ter conhecimento de mais coisas. Poxa, isso eu não sabia. Nem assim, relacionado à doutrina espírita. Outras informações que a gente, quem é curioso, quer saber, quer aprender. E todos nós somos curiosos. Pelo rosto de vocês, a gente quer saber mais. Então, quando a gente busca trazer a serenidade, a calma, a confiança, essas virtudes para o nosso coração, a gente enfrenta essas vicissitudes, essas dificuldades com mais serenidade. E quando o nosso coração está repleto desses sentimentos, a gente utiliza em prol do outro, em prol de nós mesmos, nós estamos sendo árvores que vão dar bons frutos. Então, a caminhada
é lenta, não é? Mas a gente está aí para aprender, para sermos árvores frondosas. Por isso que Jesus fala assim, no início desse capítulo: conhece-se a árvore pelo fruto, não é? Então, a árvore simboliza o quê? Todos nós. O fruto simboliza o quê? O nosso sentimento, as nossas atitudes, o que a gente fala, o que a gente emite. Então, a gente pensa, né? A qualidade das nossas ações, elas demonstram o adiantamento moral em que a gente se encontra. Então, eu penso assim, as minhas ações, eu não penso assim em quantidade de ações que eu tenho que fazer no bem, mas a qualidade que eu aplico na hora que eu estou aqui na Casa do Caminho. Não é? É o lugar que a gente trabalha por Jesus. Então, qual é a qualidade que eu estou oferecendo para ser uma boa árvore? Qual é a qualidade, quando a gente vem no sábado evangelizar, o que eu estou oferecendo para as crianças, para os jovens? Qual a minha ação? Então, a gente tem que vir imbuído com esse sentimento. Sentimento de ser útil, sentimento de agregar, o sentimento de trabalhar pelo Mestre, né? De bondade, de perguntar, de saber o que está acontecendo com cada um que entra ali, com um rostinho mais calado, uma fisionomia mais triste. É a nossa tarefa e é o nosso dever. Aí estaremos sendo, sim, árvores que poderão dar bons frutos, se a gente perseverar. E a gente traz, né, Chico como exemplo dessa árvore. A vida de Chico Xavier, foi de uma árvore frondosa, né? Uma árvore abundante, uma árvore que tinha uma copa enorme, que dava flores, que deu flores, uma árvore perfumada. Mas não foi somente uma árvore, o alimento que ele deu para a gente e continua dando, alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito, faz a gente caminhar nessas dificuldades. Os livros que eles escreveram, os exemplos que ele deu, servem de referência para a nossa vida. Ah, mas Chico está lá em outro patamar. Tá, mas eu quero ser igual a Chico. Eu quero ser igual a Madre Teresa. Eu quero ter os mesmos sentimentos. E a gente precisa ter essa vontade de querer ter esses sentimentos, a querer ter a perseverança, porque a gente, eu tenho uma coisa assim, vou falar muito particular, mas é rápido, não é? Quando eu vejo alguém que se desponta em relação ao bem, em relação às palestras, em relação a dar bons exemplos, eu quero ser igual. Não é? A gente não quer ser igual a alguém que não é útil. A gente não quer, pelo menos eu não quero. Eu não quero ser alguém que é preguiçoso. Eu não quero ser alguém que não trabalhe. Eu não quero ser alguém que chega lá no trabalho às 7 horas e fica enrolando para não entrar em sala de aula. Então, isso tudo a gente tem que colocar no coração, porque isso é o combustível para a gente ser melhor a cada dia. Tá? Então, a gente volta para cá, né, de Chico. Ele forneceu as flores, os perfumes, aquela copa, né, aquela árvore frondosa, mas, acima de tudo, ele forneceu o alimento, o fruto, o resultado, a culminância. Então, Jesus deixa para os nossos corações que é pelos frutos que a gente vai conhecer os verdadeiros cristãos e os falsos cristãos. Então, muitas vezes, a gente encontra uma árvore frondosa, mas essa árvore não dá frutos. Essa árvore é como Jesus traz, é a figueira seca, a parábola da figueira seca. Aí a gente pensa, poxa, mas por que figueira seca? Aí a gente traz um exemplo de uma história trazida
pelo nosso querido Ivo, trabalhador da nossa casa, e ele falava assim, em relação à figueira seca. Havia um homem, e esse homem, ele dava palestras. Então, ele tinha uma oratória, ele falava bem, ele conseguia, né, aquele magnetismo todo, as pessoas ficavam ali prestando atenção no que ele falava. E tinha um outro homem que sentava lá onde a Tayana está, lá no finalzinho. E esse homem que sentava lá no finalzinho, prestava atenção, era como se ele absorvesse tudo que aquele palestrante estava ali falando. Era como se fosse uma esponja. Não tem pessoas que fazem isso, que a gente está falando, a pessoa está... Não é? Aí a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, ele absorvia tudo que o palestrante trazia ali. Quietinho na dele, não fazia nenhum comentário. Acabava a palestra, ele voltava para casa. Aí eles desencarnaram, os dois, o palestrante e o senhorzinho lá da plateia. Desencarnaram. E, chegando na espiritualidade, um deles, o palestrante, chega e olha, se olha. Vou resumir, tá, gente? Ele se olha e vê que ele não tem tanta luz assim, que ele não está tão iluminado quanto o senhorzinho que está lá no final da fila. E ele então questiona, ele pergunta, como? Não é? Como é que pode isso? Eu dou palestras, eu falo da espiritualidade, eu falo de Jesus, eu falo disso, falo daquilo. E eu estou com essa luz apagadinha, estou igual um vagalume, né? Uma luz bem singela. Aí a espiritualidade fala assim, pois é, aquele outro, o senhorzinho que a luz está irradiando igual um holofote, tudo que você falou, ele praticou. E você, tendo a oratória que tinha, não é? Tudo que você estudou, você não colocava em prática. Então, aí a gente vê a diferença, não é? A pessoa pode ser simples, mas ela absorve os ensinamentos de Jesus e coloca em prática as mínimas coisas. Quando a gente fala colocar em prática os ensinamentos de Jesus, não é algo grandioso que a gente fala, eu quero levantar um centro espírita para fazer as tarefas. Gente, com um bom dia você já está trabalhando para Jesus, não é? Com um olhar carinhoso, com um abraço, com... Como é que você está hoje? Você trabalha para Jesus, por Jesus, não é? Então, essas pessoas da figueira seca são corações que ainda se preocupam com o quê? Com as ornamentações de forma, né? Da forma, como é que elas vão aparecer, a aparência que elas se mostram para o mundo. Então, a gente tem que estar desligado disso. A gente não precisa estar preocupado como é que a gente se mostra nesse sentido para o mundo. Eu quero me mostrar para o mundo da seguinte forma, uma pessoa íntegra, né? A pessoa de caráter, pessoa que procura ajudar, que tem um sentimento bom, que não vibra no mal, essas coisas todas. É isso que a gente tem que correr atrás. A aparência, não adianta, é o verniz, não é que Jesus fala tanto. Não quero ter verniz, eu quero ter essência de amor, de bondade, de carinho, de caridade, isso que eu quero. E todos nós queremos. Eu estou falando eu, porque a gente luta para ter, não é? Então, todo mundo, acho que tem esse, aqui pelo menos, a gente está buscando isso, ser melhor a cada dia. Então, no caso dessas pessoas que têm esse coração, não há produção de amor, não há produção, algo que vai nutrir outros corações, que vai transformar vidas.
não é? Então, a gente tem que estar atento em relação a isso. Por isso que Jesus é bem claro quando fala assim: conheceis a árvore, não pelo nome, não pela espécie, não pelo caule, nem pelo tronco, nem pela copa, mas pelos frutos que essa árvore vai oferecer. Tá? Então, nesse segundo momento da nossa lição, Jesus fala assim, aí vem o alerta. Tu vê que a sequência do Evangelho é fantástica. Primeiro ele fala da árvore que dá bons frutos, não é? A árvore má não pode dar bons frutos, a árvore boa dá bons frutos. Depois ele vem e fala das pessoas que a gente vai encontrar. Estou resumindo, pelo caminho, e que elas nos enganarão e a gente vai ficar, às vezes, boca aberta, às vezes a gente vai com elas. Então ele fala assim: tenha cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitas pessoas. Então, o que ele está dizendo? São pessoas que vão vir com certo, vão vir não, já estão aí, não é? Com certo conhecimento, abusam desse saber, em proveito das suas ambições, dos seus interesses, aproveitam a boa fé das pessoas, e elas são vistas como missionários de Deus. Esses são os verdadeiros profetas. O Evangelho traz isso bem detalhado. Como a gente fala assim, e fala mesmo, lobo com pele de cordeiro, é o disfarce. Não é? Então, no livro indicado pelo meu marido, eu falo assim, agora ele é meu ajudante na palestra. Falei para a Lena, falei, um dia você vai dar palestra. Não é? A gente manda, ele fica me olhando. Porque depois que eu já falei isso aqui, eu faço a palestra, aí eu falei, e aí? Porque ele é muito crítico. Não é? Então, no começo eu falei, não vou levar ele não, porque ele vai falar, a palestra está assim, está assado. Não é? Mas ele me ajuda muito, e graças a Deus. Então, ele falou assim, tem uma lição no livro Mentes Perigosas, da Ana Beatriz, que é uma psiquiatra, e ela traz a fábula do escorpião e do sapo. Essa fábula, ela não está só nesse livro Mentes Perigosas, está em outros livros. Tem até agora um livro chamado O Sentido do Escorpião, um livro que traz toda a história da característica do escorpião, como é que ele se porta, como é que é a natureza dele. Então, a gente vai trazer para vocês, não sei se alguém já sabe, né? Então, a história tem tudo a ver com essa coisa, né, da natureza das pessoas. Então, a história é a seguinte, o escorpião, ele queria atravessar um rio, ele queria alcançar a outra margem do rio. O escorpião não sabe nadar. Então, ele pediu ajuda para o sapo. É uma fábula, tá, gente? E o sapo falou assim, como é que eu vou deixar você que mata todo mundo com esse ferrão? Você vai me picar e eu vou morrer, não é? Aí o escorpião, com aquela lábia, não é? Com aquela conversa mole, falou, não vou fazer isso. Você me leva até a outra margem, eu não vou te picar, porque se eu te picar, nós dois vamos morrer. Aí não vai adiantar nada. Aí o sapo falou assim, mas você é traiçoeiro, você é capaz de tudo. Aí o escorpião, muito sagaz, falou assim, pode me levar, confia em mim. Olha só, a gente não ouve isso? Confia em mim, que você vai fazer isso certo. Então o escorpião falou isso com todo aquele argumento lógico, né? Aquela coisa toda, aquele mise-en-scène, e foi. Aí o sapo foi, colocou o escorpião nas costas e foi atravessando o tal rio. Chegando na outra margem, chegou lá em terra firme,
que aconteceu? O escorpião picou o sapo. Aí o sapo começou, né, a ficar quase, estava ali desfalecendo, e falou assim: por que você fez isso? Eu te ajudei. Aí ele falou assim, o escorpião respondeu: é da minha natureza. Então, o que a gente pode deduzir dessa fábula? De vez em quando, eu falo para vocês, quando eu vejo, não é, algum jornal, entro na internet, não é, que a gente vê os programas, as notícias, o meu pensamento, porque a gente ouve pessoas de todas as naturezas, não é? Um escorpião e o sapo. Então, nesse planeta que a gente vive, tem isso. É um planeta de prova e expiação, tem essas naturezas. Então, cabe a quem? A nós identificá-los. Cada um de nós cabe identificá-los. Quem é o escorpião? Quem é o sapo? Ah, mas eu vou eliminar o escorpião? Não, eu vou estar alerta, eu vou estar vigilante, eu vou estar, igual o que eu falo, pisando em ovos, não é? Para a gente não fazer besteira. Então, a gente pensa, quais as características do escorpião? Ele foi sedutor? Foi. Ele foi sedutor. Ele se mostrou amigo? Se mostrou. Se mostrou simpático? Também. Ele aproveitou a boa-fé do sapo? Aproveitou. E foi lá e enganou o sapo. A gente pode fazer relação com as pessoas, com esses falsos profetas, com as pessoas que se mostram de uma forma e a essência delas é outra, não é? Então, é preciso estar atento à verdadeira natureza das pessoas, para a gente não ser enganado. Porque depois isso fere o nosso coração, não é? A gente fica para baixo, a gente fica mal. Então, vamos estar, né? Porque a gente tem que estar atento a todas as pessoas, o que elas exemplificam. Porque no final, a pessoa pode estar, eu penso assim, ela pode, num determinado ambiente, ela ser de uma forma, mas ela vai dar um escorregão, ela vai escorregar e vai se mostrar como ela é. Então, a gente tem que estar atento. Não é que a gente vai ficar olhando para a pessoa errar, para a pessoa, vamos ver como ela é. Não, a gente tem defeitos, não é isso. Mas a gente tem que observar a natureza da pessoa. No Evangelho, ele fala assim, no item 5, que é dos prodígios, né, dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas para seduzir até os próprios eleitos. Ele não está falando que não vai acontecer coisas espantosas, sobrenaturais, não é isso, tá? E essas coisas que acontecerem, até a gente vai ficar, puxa, aconteceu isso. Essas palavras nos dão o verdadeiro sentido do termo prodígio, na acepção teológica. Os prodígios, os milagres, são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Sendo essas leis uma obra exclusiva de Deus, ele pode, sem dúvida alguma, derrocá-la, se assim o desejar. Mas o simples bom senso nos diz que ele não pode ter dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e muito menos o direito de desfazerem o que ele fez. Jesus não pode ter consagrado um tal princípio.
Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribua a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios, de tal forma que os próprios eleitos possam ser enganados, daí resultaria que, podendo eles fazer o que Deus faz, os prodígios, os milagres, não são um privilégio exclusivo dos enviados de Deus. E nada provam, porquanto nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. É preciso, então, procurar um sentido mais racional para essa palavra. Então, a gente pensa assim. Deixa eu botar para cá. Ele fala em prodígios. A gente procura. O que é prodígio, se a gente procurar no dicionário? É um acontecimento, é um fato chamado sobrenatural. Algo maravilhoso, um milagre. A gente pode, essa definição vem no dicionário. Se a gente pegar essa definição no pé da letra, ela vai em contramão às leis de Deus, às leis naturais. As leis de Deus, as leis naturais, elas vêm explicar o sobrenatural, a causa de tudo, do milagre, do sobrenatural, do maravilhoso. Então, o importante do estudo, né, da gente saber a causa das coisas, é muito sério, é muito importante. A gente fala isso até quando a gente não sabe uma palavra, quando a gente desconhece uma palavra, o que a gente tem que fazer? Vai no dicionário, procura, não é? E é assim, quando a gente vê algo, isso não está legal. Isso que ela falou não está certo. Não é? Uma palestra ou em algum momento, isso que ela falou, de repente, vou ver se está certo. Vou ver se é isso mesmo. Quando bate aquele sininho assim, vou verificar. E a gente tem a literatura espírita que está aí, ó. Os livros da codificação estão aí para ajudar a gente a um entendimento maior, a uma clareza absoluta, não é? Então, quando a gente fala que essa coisa que é maravilhosa vai de contramão às leis de Deus, né? A gente não está falando que prodígio no estado de qualidade, o menino é um gênio, não. A gente está se relacionando com um fato, com um acontecimento. Tá? Há uma diferença aí. Então, hoje, o que era dito sobrenatural, a gente já sabe as causas. Não é? Então, eu trouxe uns exemplos só para a gente, como efeito de curiosidade. Eu gosto de saber essas coisas. Não é? Então, vamos lá. Quem gostar, tá bom. Assimila. Quem não gostar, guarda a si mesmo. Então, eu trouxe assim, né? Antes das pessoas conhecerem as propriedades da eletricidade, como é que funcionava, o raio, né? O relâmpago, o trovão, eles eram vistos como algo sobrenatural, como algo surreal, maravilhoso. Aí o que vinha acontecendo? Através da ciência, a gente foi sabendo como eles se formam, como eles se aglutinam, o que acontece. Então, a gente procurando, a gente traz a causa do raio, dos relâmpagos. Os trovões é outra história mais para frente. Mas ele fala assim, na definição, lá na parte de ciências. O atrito de massas de ar nas nuvens geram descargas elétricas. E essas descargas elétricas, elas são chamadas de raio. Se a gente for procurar o que são as descargas elétricas, são os movimentos, né, dos elétrons, dos prótons, dos nêutrons, aquela coisa que a gente estudou lá no ensino médio. Então, a causa aqui, isso já foi descoberto há muito tempo. Então, o que era sobrenatural, sabendo a causa, acabou, já não é mais. A história do fogo é a mesma coisa. O fogo,
era algo também maravilhoso, sobrenatural, sagrado, não é? Depois que se descobriu como produzir o fogo é produzido através de quê? De reações químicas. É a composição, é a junção de 3 elementos. É o combustível, é o comburente, que é o oxigênio, e é o calor. Então, olhe a preocupação dos cientistas, não é? Para procurar a causa de algo que agora para a gente é o quê? Simples. A gente pega lá o fogão, aquele coisinha do fogão, aperta, nem acende fósforo mais, não é? E está ali o fogo, que não é mais algo sobrenatural. Então, a gente vai descobrindo as causas das coisas e o que está escondido, não é? O que é sobrenatural passa a ser natural. Aí Kardec, ele continua. Aos olhos do homem comum, todo fenômeno cuja causa lhe é desconhecida é considerado como sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Foi isso que a gente acabou de falar? Uma vez conhecida a sua causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, é apenas a aplicação de uma lei da natureza. E assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se reduz à medida que a ciência avança, à medida que a ciência se amplia. Então, não foi o que a gente falou sobre o fogo, sobre as propriedades da eletricidade? A ciência, ela estabelece regras, métodos, e daí a gente vai interpretando, a gente vai registrando, a gente vai observando como é que os fatos, como é que aquilo se manifesta. Então, a gente pode chegar à seguinte conclusão: a ciência, ela vai ajudando a gente a ter novos conhecimentos? Vai. Conforme a gente vai abrindo o horizonte, conforme a gente vai vendo mais luz, às vezes a gente vai deixando de lado, né? A gente não se preocupa mais com tanto os fenômenos materiais, os fenômenos físicos, fenômenos de, como a gente vai ver mais adiante. Existem fantasmas? A doutrina espírita vem explicar isso. Então, é muito interessante que a gente estude, que a gente se proponha a direcionar, né, o nosso olhar para descobrir, para entender essas coisas todas que muitos chamam de fenômeno, para a gente não ser enganado, para a gente não ser ludibriado. Aí continua. Kardec continua. Em todas as épocas, houve homens que exploraram certos conhecimentos que possuíam, em proveito da sua ambição, do seu interesse e da sua dominação, a fim de conseguirem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Esses são os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos faz com que fiquem desacreditados, eis porque diminui o número deles à medida que os homens se esclarecem. É o estudo que vai fazendo com que a gente tire o véu dos nossos olhos e a gente saiba por que acontecem determinados fenômenos. O fato de realizarem o que aos olhos de certas pessoas são verdadeiros prodígios não é, portanto, sinal de uma missão divina, visto que tais prodígios podem resultar de conhecimentos, isto é, todo mundo, o falso e o verdadeiro profeta, o falso profeta pode ter o conhecimento. Não é isso que a gente fala, não tem conhecimento? Pode, sim, tem o conhecimento. Mas ele fala aqui,
Cada um pode adquirir ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno pode possuir, assim como o mais digno. Mas o verdadeiro profeta se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais. Então, a gente vê, de repente, uma pessoa produz alguma coisa ali que a gente fala, está fazendo um milagre, algo sobrenatural. Mas aquilo teve uma ação moral? Aquilo fez com que transformasse corações? É isso que ele vem falar aqui. São caracteres, verdadeiros profetas serão conhecidos pela sua autoridade moral, pela vida que eles levam. Então, a gente pensa, né? A pessoa realiza algo que para os nossos olhos parece, como eu falei, algo sobrenatural, um prodígio. Aí ele esclarece, isso não constitui sinal de uma missão divina. A ação moral tem que vir junto com o fenômeno. Aí ele fala, é necessário observar se essa pessoa possui virtudes cristãs, no mais alto grau. Se ela possui a bondade, não é? A serenidade, a indulgência, o amor, a bondade, que concilia os corações, que agrega os corações. Se junto com isso tudo, ele pratica, ele é considerado o verdadeiro profeta. Se ele dá exemplo de vida, como Madre Teresa, como Chico. A gente tem vários expoentes aí, vários espíritos maravilhosos que a gente pode falar. Esse aí é um trabalhador de Jesus. Então, a doutrina espírita, ela vem explicar as leis que regem o mundo espiritual, que faz essa relação do mundo espiritual com o mundo material. E essas leis, elas não são sobrenaturais. Elas vêm explicar tudo o que a gente ainda tem coisas que a gente não sabe, a gente não tem essa percepção, a gente não tem o conhecimento, a gente ainda não está nesse patamar para saber que existem leis diferentes da lei da gravidade, da lei da ação e reação. Tem leis que a gente desconhece. A doutrina espírita nos ajuda a raciocinar, para a gente identificar se o que está à nossa frente é um fenômeno espírita, é um fenômeno, é fruto da nossa imaginação, ou é má fé da pessoa. Hoje aqui, vou falar por mim, depois que eu estudei essas coisas todas, o meu olhar já vai ser diferente do olhar de alguém que chega e fala assim, olha, está acontecendo isso, isso, isso. É como se a gente... Hoje de manhã eu estava pensando assim, eu recebi uma mensagem no WhatsApp, aí eu li rapidinho e passei adiante. Aí passo adiante, mas passo para os meus 2 filhos e para a minha nora. Não passo adiante para o povo todo. Aí um deles falou assim, mãe, você sabe se essa mensagem ela é confiável? Aí eu falo assim, eu nem li direito. Mãe, vai ver a fundo, sabe se ela é real, sabe se ela é verdadeira? Olha só. Aí eu falo, não li direito. Aí eu fico constrangida, né, diante daquele puxão de orelha. Mas ele está certo? Está certo. A gente precisa averiguar a notícia é verdadeira. Olha como é que eu sou, eu passo só para os 2 e para a minha nora. E para o Luiz também, às vezes. Então, a gente tem que ter um cuidado, a gente tem que ter um olhar diferenciado. Porque a lei, a doutrina traz as leis de Deus, as leis naturais que são leis divinas, para a gente pensar assim, aconteceu alguma coisa, um fenômeno, é explicado pela lei da natureza? Então, ok. E tudo é explicado. Tem coisas que não são explicadas porque a gente, como eu falei, a gente ainda não tem essa condição. Não é? Então, é importante o estudo para a gente conhecer os fundamentos da doutrina espírita? Sim.
Dr. Herman sempre fala, estuda, vai estudar, não é? E tem um exemplo que a doutrina espírita vem assim esclarecer e explicar para a gente sobre as situações dos fantasmas. Às vezes, na sala de aula, os alunos, professora, vi um fantasma. Estava dormindo, eu vi. E lá tem muito evangélico. Muito. São evangélicos. Então, você não pode abrir muito, falar de reencarnação. Você tem que ter todo o cuidado. Aí eu falo assim, não se preocupa. Faz uma oração. Não é fantasma, não. Aí ele, é, professora, é fantasma. Não, filho. Aí eu vou tentando, não é, a gente envolver de tal forma que ele não tenha mais medo, que ele faça uma oração. Mas a doutrina espírita vem explicar para a gente quem são esses ditos fantasmas. Que a gente olha assim, de repente passa um vulto, são almas, são espíritos, não é, que já encarnaram na Terra. Estão ali por algum motivo e só as pessoas que têm condição de ver é que elas podem acessar isso. Então, a gente tem essa informação que é importante. E, com isso, a gente não tem medo. Não é? Bom, que sejam espíritos, não é? Espíritos bons, espíritos sorrindo, não é? Essas coisas todas. A gente, se for algum espírito diferente, a gente fecha o olho e reza. E pede a Deus, a Jesus, a doutor Herman, e vai a lista, a Luiz Sérgio, a doutor Andrei, e pede ajuda para a gente acalmar o nosso coração. Então, mais uma vez, a doutrina espírita nos dá a chave de uma porção de coisas inexplicadas e inexplicáveis. E que em outros tempos puderam passar por prodígios. Então, graças a Deus, hoje nós temos o acesso a essas explicações, a esse conhecimento. E a gente não pode esmorecer, a gente precisa cada vez mais ter a força de vontade de perseverar, de saber por que isso, por que aquilo, por que acontece dessa forma, por que Jesus fez aquelas coisas todas, por que Moisés abriu ali o mar vermelho, tudo é explicado na Gênesis, não é? Então, vamos aguçar essa curiosidade. Até aquele, eu não tenho, eu não sou curiosa. Fala assim, eu quero ser curiosa, eu quero aprender. E a doutrina espírita está com as respostas para o nosso coração. E a gente, como Jesus fala e deixa, assim, em letreiro, não é? Conhece-se a árvore pelos frutos. A gente traz a lição 7 do Fonte Viva, que fala pelos frutos. Então, fala assim, por seus frutos os conhecereis. Aí Jesus fala, né, está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será reconhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim
pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Então isso deve ser um mantra, não é? Pelas nossas ações seremos conhecidos. Então que árvore que a gente quer ser? Que árvore que a gente quer que as pessoas sejam com os nossos exemplos, com a nossa maneira de agir? Porque o exemplo arrasta. Não adianta a gente ficar blá, 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 não é? Se a gente não dá o exemplo. É como se eu entrasse na sala de aula, a aula começa 1h. 1h20 eu entro e começo a dar bronca nos alunos porque eles estão fazendo bagunça. E o exemplo? A aula começa 1h, 13 horas. 13 horas eu tenho que estar lá. Para poder cobrar deles, não é? Para eles ficarem quietos. Eles são os amores. Então, é o exemplo que a gente tem que dar para esses jovens, não é? Para essa garotada, eu penso assim, né? Da alegria de viver, da alegria de contagiá-los, né? De esperança, de que eles podem caminhar, que eles lá na frente eles vão ser felizes. Muitos já são. Quantos jovens, lá vou eu para os jovens, quantos jovens acalmam o nosso coração? Outro dia eu cheguei lá na escola e ele falou assim: professora, o que tu tem? Que olhar é esse? Eu falei: não, nada. Ele: professora, está triste hoje. Aí começaram a cantar parabéns, começaram a fazer um monte de coisa. Então a gente renova com essas coisas, não é? Então, que árvore a gente quer ser para os jovens, para as pessoas? Árvore do bem, não é? Para a gente poder, lá na frente, falar assim: poxa, eu fiz algo de bom, eu marquei ali aquele... Marcar entre aspas, tá, gente? Cruz credo. Eu deixei ali aquela esperança naquele coração. Hoje em dia, ele é diferente, não é? Então, vamos colocar isso na mente, nas nossas vidas e estarmos atentos, vigilantes, àquele que chega falando assim: eu consigo fazer coisas mirabolantes, não é? Eu tenho o dom da palavra, eu consigo arrastar multidões. Olha realmente para ele, olha para esse coração, olha para a atitude, os exemplos que ele traz na vida e vamos ver se realmente é isso, não é? Então, que a gente possa ter uma boa tarde, obrigado pela atenção de todos. Fiquem com Deus. Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, lição 84, na instrumentalidade. Como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Lembrando que a cítara é qualquer instrumento de corda que é dedilhado, sem precisar, ela não tem braço, esse instrumento não tem braço. Então, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Paulo, aos Coríntios, capítulo 14, versículo 7. Cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta cristãmente as fraquezas do vizinho. Contudo,
não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Outro ainda é imaginoso e entusiasta, entretanto escapa sutilmente ao esforço dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária. Todavia, é apaixonado cultor de anedotas menos dignas, com que desfigura o respeito à revelação de que é portador. Esse estima o castigo do corpo, a castidade do corpo, mas desvaira-se pela aquisição de dinheiro fácil. Outro, mais além, conseguiu desprender-se das posses de ouro e terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo, guardamos o título de aprendizes. O planeta não é o paraíso terminado e achamo-nos, por nossa vez, muito distantes da angelitude. Todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo padrão do Mestre, se não desejamos prejudicar-lhe as obras. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe, e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Graças a Deus. Vamos agora passar para o nosso momento do passe, que os médiuns se posicionem e pensemos em Jesus, porque esse momento do passe é muito sagrado. A espiritualidade está se debruçando sobre cada um que aqui está. Então, pensemos nesse bem que a espiritualidade nos dá através dos seus fluidos. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Nesta passagem de Paulo aos Coríntios, que fala: como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara, Emmanuel inicia essa lição afirmando que cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre. Sendo assim, diante desta comparação, é necessário que nos afinemos com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E esses instrumentos somos nós, os aprendizes do Cristo. Será que estamos nos aprimorando devidamente para aplicar o Evangelho das mãos do Divino Mestre em nossas vivências? Porém, nós que já escolhemos ser os aprendizes do Cristo, sabemos que não basta somente a afinação e a sintonia.
É necessário que tenhamos as mãos limpas para os serviços edificantes junto aos que nos rodeiam. Em qualquer parte em que estejamos, precisamos praticar os ensinamentos de Jesus. Entretanto, Emmanuel, nesta lição, nos diz que os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. O que Emmanuel quer dizer é que cada um de nós tem o seu ponto de dificuldade. Será que somos esses trabalhadores que não sabemos ainda tolerar as faltas dos outros? Pois é, somos nós ainda os instrumentos sem tolerância, sem controle para governar seus próprios impulsos. Por isso, a importância do autoconhecimento, do estudo de nós mesmos, observando as nossas dificuldades e aprendendo a dirigir a nossa vida. Precisamos aprender a governar os nossos impulsos de falar, de agir, ter um autocontrole. Isso é muito importante para que possamos ser melhores instrumentos, melhores trabalhadores do Cristo. Jesus é o nosso modelo e guia, e nós, como os aprendizes da doutrina do Cristo, temos que nos perceber, nos avaliar, como nós estamos como instrumentos, porque senão não seremos bons trabalhadores. E Emmanuel, nesta lição, nos diz que o outro é bondoso e confiante, mas que foge ao estudo e meditação. Porque o estudo e a meditação são fundamentais para o nosso autoconhecimento, para a nossa mudança interior. O estudo vai nos mostrar as outras maneiras de perceber, as outras abordagens de um mesmo assunto, ampliando assim o nosso conhecimento, nos auxiliando no crescimento. Precisamos ter disciplina e sermos responsáveis por nossas palavras, atitudes e hábitos. Quando abraçamos a doutrina espírita, ela vai nos possibilitando mudanças. Todos nós que trabalhamos com a fala, vamos aprendendo a fazer essas modificações em nossas vidas. Vamos aprendendo a ter disciplina com responsabilidade da divulgação doutrinária. E no momento que escolhemos trabalhar nessa abençoada casa espírita, levando uma palavra de consolo, um conforto de esperança, levando o passe, somos ali vistos daquela maneira. Essa é a nossa responsabilidade. E Emmanuel continua, esse estima a castidade do corpo, o outro mais além conseguiu se desprender das posses do ouro. E nós outros ainda somos assim, imperfeitos, seguidores da Boa Nova, aprendizes do Cristo. Nós estamos num planeta de provas e expiações, onde ainda existe muita dor, onde ainda existe muita falta de amor. E Emmanuel termina nos informando que é indispensável afinar o nosso instrumento pelo padrão do Mestre, se não desejamos prejudicar-lhe as obras. Então Jesus espera por nós. Estamos juntos nessa caminhada, cada um na sua tarefa, onde foi colocado, com quem foi colocado. Que possamos refletir e observar que tipo de instrumento estamos sendo no mundo e que possamos, em cada ato, em cada momento, nos afinarmos cada vez mais com o nosso modelo e guia, que é o nosso Mestre Jesus. Então, sejamos aquelas criaturas que buscam se afinar
cada dia mais com o Evangelho do Cristo. Temos que dar valor à casa que nos acolhe, participando dos estudos, aprendendo mais e mais, participando dos eventos estes que é para a casa de Jesus. Não são eventos para quem dirige a casa, são eventos para Jesus. Então, precisamos ter consciência de que precisamos participar. O encontro de Bezerra vem aí, então vamos participar, Bezerra vai estar aqui. Então, Jesus é o nosso modelo e guia, então aprendamos com Ele, respeitando o espaço que é dele, trabalhando na casa que é dele. Pensemos nisso. Que Jesus nos conduza e ampare. Graças a Deus. Agora vamos ouvir a nossa mensagem do plano espiritual. Continuemos com o coração aberto para que tenhamos penetrado essa mensagem que vem da espiritualidade. Graças a Deus. Diante desse tema tão importante que nos traz, que é pelo fruto que se conhece a árvore, que nós sejamos essas árvores que acolhem, que agasalham, que alimentam e que levem a esperança. Porque todos nós somos necessitados desse alimento. Alimento que vem direto do coração de nosso Pai, através de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, de todos os exemplos que Ele nos deixou, para que pudéssemos seguir os seus passos. Que possamos, sim, ter esses frutos em abundância, para oferecer a todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Sim, meus irmãos, Deus nos ama de tal forma que todos os dias Ele nos permite que nós tenhamos, sim, o sol que nos aquece, a brisa que nos refresca e o alimento de cada dia, tanto material como espiritual. E o aproveitamento só será dado segundo a nossa observação dessas leis. E o exemplo maior Jesus nos deu, que Ele esteve aqui para servir e não ser servido. Então, que não sejamos preguiçosos, não sejamos indolentes, mas tenhamos a vontade de contribuir, tenhamos a vontade de estudar e saber cada vez mais, porque sábio é aquele que diz que nada sabe. Então, que nós façamos a nossa parte com determinação, tenhamos a coragem de nos conhecermos, de perceber os nossos defeitos. E quando formos criticados, não nos sintamos melindrados nem constrangidos, mas que percebamos em nós esses defeitos que ainda trazemos em nós. Porque somos espíritos que aqui estamos há quantos séculos? Às vezes repetindo as mesmas atitudes. Viemos preparados para fazer uma forma diferente e quando aqui adentramos, repetimos todos os defeitos e todos os processos que nos fizeram falhar. E que o dia que o Senhor nos chamar, nós possamos estar com a nossa consciência tranquila de termos contribuído com o nosso melhor, de termos conseguido vencermos a nós mesmos,
praticando a lei de amor e de caridade em toda a sua extensão, amando a Deus, sim, de todo o coração, e amando ao nosso próximo como a nós mesmos, desejando ao outro todo o bem. E se nós observarmos uma atitude que não condiz com aquilo que achamos certo, respeitemos, porque o despertar de cada um é diferente. Cada um tem o seu momento, e a natureza não dá saltos. Tudo é proporcional ao conhecimento que trazemos em nós, nessa vida pregressa, nessa vida de evolução, que é o projeto divino para todos nós. Que tenhamos fé, que tenhamos esperança, que tenhamos ânimo, que tenhamos coragem, mas acima de boa vontade, para o trabalho no bem e para estudarmos cada vez mais. E assim, meus irmãos, que todos possam ter aproveitado o ensino da tarde de hoje. E que essa paz que Ele nos envia nesse momento, nós possamos reter em nós e dividir com todos aqueles que convivem conosco. Sim, essa paz, a paz verdadeira, a paz de estarmos no caminho que nos fará, sim, livres de todos os nossos problemas do passado. Que Deus possa abençoar a todos vós. Que Deus ilumine o caminho de cada um, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Ti, Senhor Jesus, finalizamos mais uma reunião pública na tarde de hoje, agradecidos por essa vibração de amor, por esses ensinamentos que a nossa Sandra nos trouxe. Gratos estamos, Senhor Jesus, por Sua presença em nossas vidas. Gratos estamos pela presença em nossas vidas dos amigos espirituais que aqui estão, envolvendo a cada um que aqui está. Gratos estamos, Senhor Jesus, por tudo, Senhor Jesus. Obrigado. Que possamos voltar para os nossos lares com a mesma paz que estamos aqui. Que voltemos para os nossos lares em segurança e com o Seu amor envolvendo os nossos corações. Abençoe, Senhor Jesus, a nossa família, abençoe esta casa e a todos os amigos espirituais que aqui trabalham. Que assim seja, em Seu nome, Senhor Jesus, em nome dos amigos espirituais que aqui estão e principalmente em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para encerrar a nossa reunião nessa tarde de hoje. Graças a Deus.